Querido, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. É um privilégio, como eu dizia, estar com vocês nesta série, Um Mês para Viver. Quero dizer que Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade de não apenas viver 30 dias com qualidade, viver sem arrependimentos, mas viver toda uma vida, né? E receber a vida eterna, que a pastora Janete falou aqui. Nós tivemos os 30 dias para viver 4 anos atrás em Medianeira. Fizemos, e foi tão bom que estamos repetindo a dose, estamos fazendo novamente, né? E estamos com o culto lá, e é este o tema, né? É um mês para viver. E quando fizemos 4 anos atrás, muitas pessoas conheceram o Senhor. E é como eu falei, receberam mais do que 30 dias, mas receberam a vida eterna. Amém? E você pode ter essa experiência no seu coração também. Provérbios, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Amém. Todos vocês já devem ter ouvido a expressão, aquela que diz que a vida é uma escola, certo? Quem já ouviu? A vida é uma escola. E na escola, se você queria passar de ano, o que você tinha que fazer mesmo? Aprender, não é verdade? Você tinha que aprender. Talvez alguns até fossem à frente, né? Ou podem ir à frente sem aprender, mas é ilusão, né? Vão se complicar depois, então você tem que aprender, né? Na vida não é diferente, né? Se você quiser passar de ano na vida, se você quiser se graduar com louvores e sair com o seu diploma, ou seja, se você quer alcançar a maturidade, né? O estágio aquele onde você desfruta de satisfação real, existem lições importantes que você precisa aprender. O tema, o título, né, desta mensagem, nesta série Um Mês para Viver, é Aprendendo Humildemente. Nós temos que nos colocar diante da vida como aprendizes, né? Nós temos que aprender as lições que são colocadas diante de nós, para o nosso próprio bem. Alguém sabe a diferença entre a vida e a escola? Quem sabe? Na escola é o seguinte: você aprende uma lição e então aplica uma prova para você, não é verdade? Na vida, uma prova lhe é aplicada e então você aprende a lição. A gente tem que aprender para a gente não repetir de ano na vida, né? Sempre, vez após vez, para a gente não empatar, né? E a gente toda vez voltar a estaca zero. Nós temos que aprender. E eu quero destacar 5 verdades, 5 pedras realmente preciosas, 5 descobertas que têm uma importância maior para a nossa vida. Com certeza existem muitas outras premissas bem valiosas, mas eu quero falar de 5. Né? Não dá para a gente falar de todas, então eu quero falar de 5. Mas estas 5, eu acredito que elas são chaves e que, se assimiladas, elas podem ajudar a gente a encurtar o caminho até o destino onde a gente tem que chegar. Por exemplo, se Deus tem este alvo para você, o alvo de você chegar aqui, e talvez leve toda uma vida, né, para você chegar aqui, porque é o alvo de uma vida toda, chegar aqui. Se você aprender estas verdades, como um bom aprendiz, né, eu creio que você vai chegar aqui muito antes. Você vai chegar aqui num período muito menor de tempo. Como eu falei, você vai se graduar com louvores. Você vai alcançar a maturidade. Você vai ter mais tempo para desfrutar da sua vida. Amém? Amém, queridos? Então vamos em frente. Em primeiro lugar, você precisa conhecer ou reconhecer o propósito da sua existência. Diga isso para o seu colega aí. Você precisa reconhecer o propósito da sua existência. É a primeira coisa. Uma das perguntas mais comuns que os seres humanos costumam fazer e que está intimamente ligada ao nosso senso de realização e de significado na vida é: quem somos, né? O que fazemos aqui, por que existimos?
né? O ser humano vive em busca desta resposta. E ela é realmente muito importante. A ciência, você sabe, há séculos, né, tem tentado responder esta pergunta. Existem centenas de teorias trazidas pela ciência para tentar explicar esta questão, né? A teoria da geração espontânea, por exemplo, né? A teoria dos mares, do cosmos, são muitas. Na melhor dessas teorias, na mais famosa delas, a teoria da evolução das espécies, a ciência diz que os homens vieram do macaco. Na verdade, uma ameba, 6 milhões de anos atrás, que veio da água, que se tornou um girino, depois um sapo, e então um macaco, e mais tarde um homem. Tá? Esta teoria que a ciência traz, agora pasmem vocês, ela é a mais aceita. Ela é considerada a melhor. A melhor. No entanto, a ciência tem muito mais dúvidas do que certezas. Muito mais. Na verdade, a ciência ela tem poucas respostas. Ela não tem certeza nenhuma. Há muitas lacunas nessa teoria que é inclusive a mais aceita, a melhor considerada. Muitas lacunas. Na verdade, quanto mais a ciência, os cientistas vão a fundo e estudam esta questão, mais dúvidas eles têm, mais perplexos eles ficam, mais perdidos eles se encontram, mais eles admitem que menos sabem. E sabe por quê? Ficam confusos, ficam perdidos, porque na sua análise, na análise da ciência dos cientistas, não cabe a ideia de Deus. Não cabe. A ciência não quer saber sequer de admitir esta possibilidade. Então, por que tanta confusão? Uma vez que tanto se estuda, uma vez que cada vez mais se descobre, que tanto se gasta, e cada vez se exclui mais a possibilidade de Deus. Por quê? Porque só existe uma explicação para a origem da vida, para a origem do universo, para a origem do homem. O próprio Deus. É Ele mesmo. Sabe, quando você exclui essa possibilidade, a coisa mais óbvia é que realmente não haja como explicar, não haja explicação. Quando a gente olha a beleza, a complexidade, né, da vida, fica evidente, né, que a vida ela não pode ter se originado de um simples acidente. Ela não pode ter surgido do acaso. Um professor de biologia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, alguém muito renomado, ele colocou da seguinte forma essa questão, abre aspas, ele disse: a probabilidade da vida ter se originado de um acidente é a mesma probabilidade de um dicionário ser o resultado de uma explosão numa gráfica. Imagina isso. Né? É impossível, não há como. Simplesmente impossível. A Bíblia diz, Atos capítulo 17, verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Enquanto, querido, a ciência cada vez mais se afunda, né, nas suas perguntas e nas dúvidas decorrentes delas, a Bíblia transborda nas respostas, sabe? E ela explica não só a origem da vida, do universo e do homem, né, mas ela está tão à frente, ela vai tão adiante que ela já explica o propósito da nossa existência. Ela já fornece, né, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Nele vivemos, a Bíblia diz, nos movemos e existimos. Apocalipse, a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus e fomos criados para Deus, para um relacionamento com Ele. Sabe, se você sair perguntando às pessoas, você verá que há um vazio dentro do ser humano, sabe? Há uma ausência, há um desconforto gigantesco. Talvez você nem precise sair perguntando, mas se você simplesmente olhar para dentro de si e for honesto, você vai perceber isso. Sabe, a sensação que se tem na vida é de que sempre há alguma coisa faltando, sempre há um obstáculo no nosso caminho, sempre há aquele aperto, aquele gostinho de insatisfação no fim. Sabe, o homem ele tem esse vazio e desde sempre, desde que se tem notícias, o homem tenta preencher este vazio. Alguns tentam através do trabalho, né? Outros tentam com o dinheiro, ou com o sucesso, outros vão mais longe, vão mais fundo, e buscam no sexo, buscam nas drogas, buscam nas noites, mas nada preenche, nada sacia, nada supre, sabe, no deitar do travesseiro, no apagar das luzes,
né? Aquele incômodozinho chato continua lá dentro, só nos lembrando que ainda falta algo, que não estamos plenos, que não somos completos. O homem vai cada vez mais fundo tentando preencher este vazio, mas nada preenche. Por quê? Por quê? Sabe, por uma razão só, um motivo simples. Este vazio tem o tamanho de Deus. Tem o tamanho de Deus. A Bíblia explica que um dia, sabe, o homem saiu das mãos do Criador, de Deus. Ele deu as costas à sua presença, e este vazio começou, e ele está ali, desde o dia em que isto aconteceu. Clive Stanfield Lewis, um autor, escritor irlandês, professor de literatura, famoso autor da série As Crônicas de Nárnia, ele escreve o seguinte: se eu descobrisse dentro de mim mesmo um sentimento que nenhuma experiência neste mundo fosse capaz de satisfazer, a explicação mais provável é a de que não fui feito para este mundo. Querido, Deus não apenas é real, e esta já deixou de ser a questão discutida há muito tempo. Ele não apenas é real, e tudo que existe, existe através da sua vontade, como também nós fomos criados para um relacionamento com Ele. Somos obra sua, e o alvo do seu amor, e a grande questão, querido, e a grande descoberta que nós precisamos fazer, e que a humanidade toda está em busca, é de que não seremos plenos e completos de verdade, até que a gente corresponda a este propósito, este anseio do Criador, de conhecê-lo e de amá-lo também. Sabe, esta é a primeira verdade, a primeira conclusão que você precisa chegar na sua vida. Esta verdade, essa experiência é a base sobre a qual a própria vida da gente deve ser construída. Entenda o propósito da sua existência. Você foi criado por Deus e para um relacionamento com Ele, para amá-lo em resposta ao amor dEle por você. E até que você entenda isto, e que você descubra isso, e se entregue para esse propósito, nada fará sentido, nada adiantará. A segunda coisa que você precisa entender na vida é a importância de cercar-se de pessoas de Deus. Fala para quem está do seu lado. Cerque-se de pessoas de Deus. Outro dia eu e a minha esposa estávamos conversando com a nossa filha, a Tamires. Ela tem 8 anos de idade. E nós estávamos falando sobre casamento. Casamento de maneira geral. Falando dos inúmeros problemas que os casais têm lidado, que as pessoas têm lidado dentro do casamento. E no meio da conversa, ela perguntou quanto tempo a gente tinha namorado. A gente disse 9 meses, mas a gente não te aconselha. Falamos para ela, a gente não te aconselha a namorar tão pouco. E aí ela perguntou, e como vocês conseguiram? Como vocês conseguiram vencer? Como vocês conseguiram superar essas fases todas difíceis? No início, no desenrolar de um casamento, como conseguiram se dar tão bem? Chegar onde vocês estão? E eu parei e pensei, é verdade. Como que a gente conseguiu? Olhando em volta, tantos problemas, tantas dificuldades com que as pessoas têm lidado. Tantos problemas que a gente tem tentado ajudar e na hora me veio a resposta. Nós conseguimos porque estávamos bem escorados. Nós conseguimos porque estávamos bem escorados, estávamos bem amparados. Nós tínhamos pessoas de Deus do nosso lado. Pessoas de Deus, querido, como amigos nossos. Pessoas que diziam para nós as coisas certas. Pessoas que nos levavam de encontro um ao outro. Você precisa se cercar de pessoas de Deus. Hoje, olhando para a nossa vida, a gente reconhece que não só vencemos os desafios, né, por causa dessas pessoas, mas nós somos o que somos hoje por causa dessas pessoas. Só estamos onde estamos por causa dessas pessoas. Então você precisa se cercar de pessoas de Deus, pessoas comprometidas com Deus e comprometidas com você. É interessante porque humildade, a palavra humildade, o significado, o sentido dela no latim é o mesmo que humus. E humus, agora eu não sei se você vai gostar de descobrir o que é humus ou não vai gostar, né? Mas humus é as fezes da minhoca. Quem sabia disso? Humus são os dejetos
da minhoca. Vamos pôr diferente, né? Para ficar melhor. O substrato orgânico da minhoca. Fica melhor, né? E Jesus disse em Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os humus, pois deles é o reino de Deus. Humildade é o mesmo que humus, né? E humus, querido, ele é o adubo da terra. O que eu entendo, o que eu penso que está relacionado, humildade, humus? Quanto mais humilde você for, mais rico será o seu coração. Mais fértil será a sua vida. Não tem nada melhor do que uma terra bem adubada, não é verdade? Toda semente que você lança numa terra bem adubada, uma terra bem preparada, ela produz, ela dá fruto, né? Então, quanto mais humilde você for, mais fruto você dará. As sementes que as pessoas colocarem na sua vida, elas prosperarão. Você vai receber aquilo que vem das pessoas, e aquilo prosperará, aquilo multiplicará na sua vida, aquilo vai brotar na sua vida. Então, seja humilde, sabe? Cerque-se de pessoas que valham a pena, pessoas de Deus. Escolha estas pessoas como seus amigos, caminhe do lado dessas pessoas, e seja receptivo, aprenda com elas, escute elas, se sujeite ao que elas dizem. A Bíblia diz que nós devemos imitar aquilo que é bom, né? Hoje na nossa igreja existe o discipulado 1 a 1. Chegue para os seus pastores e diga: olha, quem pode me discipular? Quem poderia caminhar mais próximo de mim? Eu tenho certeza, querido, que isso vai encurtar o caminho para você. Vai encurtar o caminho. Se você tem que chegar lá na frente, né? Se o alvo que Deus tem para você é de chegar aqui, isto vai contribuir de forma única para você chegar aqui bem antes, né? E você chegar aqui sem se machucar tanto, o que é muito bom, amém? Chegar aqui inteiro, amém? Terceira verdade que você precisa entender e que você precisa carregar e que você precisa praticar em toda a sua vida: viva a vida com coerência. Eu acho que em termos de sabedoria está aí um conselho, um dos melhores conselhos que você pode ouvir nesta noite. Que como aprendiz você precisa assimilar: viva a vida com coerência. Muitas vezes acontece na vida das pessoas o que a gente chama de choque de valores. É comum, né, as pessoas se queixarem ou as pessoas culparem as suas agendas quando elas não encontram tempo para uma determinada coisa. Mas a verdade é que não é um problema de agenda, é um problema de valores. As nossas ações, muitas e muitas vezes, elas refletem um conjunto diferente de valores daqueles que nós dizemos ser realmente importante para nós. Um conjunto diferente de valores. Deixa eu dar um exemplo. Há um tempo atrás, dentro dessa mesma série, Um Mês para Viver, eu estava escutando um pastor contando sobre a experiência dele com a sua igreja. E ele disse que fez a seguinte pergunta para a igreja: quais são as coisas que você considera mais importante? As pessoas tinham que responder no papel, fazer uma lista. E a maioria das pessoas falaram as mesmas coisas, responderam as mesmas coisas. Deus em primeiro lugar, família, ministério, trabalho. As primeiras prioridades, elas eram iguais para todo mundo. Num segundo momento, eles fizeram uma outra lista das coisas que as pessoas faziam no dia a dia delas. Eles perguntaram: quanto tempo você gasta no seu trabalho? 8 horas por dia. Quanto tempo você gasta no computador? 4 horas. Quanto tempo você gasta na frente da televisão? 5 horas por dia. E assim por diante. Depois eles fizeram as somas, cada um somou, cada um fez o cálculo de quantas horas passava ou gastava fazendo as coisas do dia a dia, as coisas do cotidiano. Resumindo a história, todas as pessoas, todas, gastavam mais tempo fazendo as coisas que elas mesmas consideravam menos importante. Menos importante. Sabe como se chama isso? Isso se chama falta de coerência. E eu acho que se a gente fizer esse cálculo na nossa vida, não vai ser muito diferente, né? As nossas ações muitas vezes refletem um conjunto de valores diferente do que aquele que nós dizemos ser importantes. Nós fazemos uma coisa, ou dizemos uma coisa e fazemos outra.
Querido, viver assim é prejuízo certo para a nossa vida. É prejuízo certo. Nós vivemos com o nosso foco dividido. Nós vivemos pela metade. Viver assim é a causa de muita confusão na vida das pessoas. Então viva com coerência. Viva com coerência. Alinhe as suas atitudes com aquelas que são as suas crenças de fato. Se a saúde é importante para você, cuide dela. É para ontem isso aí. É para ontem. Né? Se a família é importante para você, e com certeza é fonte de satisfação, é fonte de prazer, de realização, então comece a se dedicar a ela. Se Deus é importante, e com certeza Ele é a coisa mais importante, dedique tempo a Ele. Se o ministério é importante, comece a desenvolver o seu ministério. A prioridade na vida, né? Primeiro na vida deve ser aquilo que é mais importante. Nosso tempo é limitado. Amém? Amém, querido? Então viva com coerência. A quarta lição que eu acredito que você deve levar para a sua vida: mude a sua perspectiva quanto aos problemas. Fala, mude a perspectiva quanto aos problemas. Ser humano nenhum gosta de problemas. Eu estou certo ou errado? Pelo menos um ser humano em sã consciência, né? Agora a Bíblia, ela ensina a gente a ver os problemas de um outro ângulo, com outro ponto de vista. Pedro fala lá na sua carta que a nossa fé cresce através das provações. Paulo diz que tinha grande prazer nas privações, nas provações, nas tribulações, que estes momentos, eles tinham um grande proveito, porque eles nos levam para perto de Deus. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque os problemas sempre existirão. Fala, sempre existirão. Sempre. Problemas, eles formam fila na nossa vida. Sai um, já tem 10 esperando. Né? E se nós não aprendermos a lidar com eles, nós nunca desfrutaremos a vida. Se a gente esperar as coisas se acalmar, nós nunca vamos viver de verdade. Os problemas sempre, de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, virão. Sabe, é sábio da nossa parte, no meio daquilo que a gente está vivendo, parar e perguntar o que Deus quer com aquilo tudo. Porque pode ser que Deus esteja agindo por trás daqueles problemas. Os problemas que nós passamos, as situações que nós enfrentamos, elas são um meio, muitas vezes, encontrado por Deus para chamar a nossa atenção para algo que a gente não percebeu. Ou então para trabalhar no nosso caráter. Não há nenhuma experiência na nossa vida, nenhuma, sabe, que Deus não queira usar para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso bem, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E há a maneira de Ele fazer isso. Se tivesse outro jeito, Ele escolheria outro jeito. Mas praticamente não há outro jeito. É através dos problemas que nós enfrentamos. Anos atrás, na África, foi encontrado um diamante enorme. Isso é um fato real, isso aconteceu. Foi encontrado esse diamante e se verificou tratar-se do maior diamante que já se teve notícias. Era uma pedra magnífica. Uma pedra enorme. As pessoas que descobriram esse diamante, ou que compraram esse diamante, foi o governo britânico, eles decidiram enviá-lo a um lapidador renomado em Amsterdã, porque aquela pedra seria preparada para ornamentar a coroa do rei da Inglaterra. Quando aquela pedra chegou às mãos do lapidador, ele examinou, pediu tempo aos enviados britânicos, porque ele queria examinar com cuidado, ele queria estudar com cuidado aquela pedra, a fim de aproveitar a pedra da melhor forma. Mas um dia ele acabou partindo a pedra no meio. Ele acertou um golpe em cheio e partiu em dois o diamante. Se eu e você víssemos aquele homem trabalhando, a gente ficaria indignado. Né? Como é que um lapidador tão renomado, alguém tão famoso, alguém tão experiente, podia destruir a pedra que seria do rei, o maior diamante que já se teve notícias? Mas a verdade, querida, é que o olhar perito daquele lapidador descobrira cristalizações e linhas de corte no diamante que, se explorados, dariam efeitos belíssimos e um brilho muito intenso para aquela joia. Aquela pancada não foi um erro. Aquele golpe foi o golpe de um mestre da lapidação.
a fim de extrair todo o brilho que aquela pedra tinha dentro de si. Eu e você, querido, nós somos a joia mais preciosa que existe aos olhos de Deus. Ele nos ama. Você se engana, sabe? Se pensa que é um descuido dele permitir certos golpes, permitir certos desgostos, certas consternações à sua vida. Estes golpes, eles são a maneira, e como eu falei, quase sempre a única maneira encontrada por Deus para trabalhar na nossa vida, a fim de que o melhor de nós possa resultar no final. Então é sábio a gente se perguntar o que Deus quer. No meio disso que a gente está passando, este problema que você está enfrentando, talvez agora mesmo, se você entender, e se você se deixar moldar, trabalhar, eles te transformam. Eles podem te transformar, podem te tornar mais humanos. Esses problemas podem, de repente, fazer você compreender o outro, para poder ministrar ao coração do outro, entender a dor do outro. Ele pode, de repente, te fazer grato a Deus por aquilo que você tem na sua vida, agradecido. Então você tem que se deixar trabalhar. É sábio perguntar. Talvez, neste momento que você está atravessando, Deus queira que você aprenda a confiar. É a lição da confiança que Ele quer que você leve para a tua vida, que você pode descansar, que você pode confiar, que Ele está à frente, que Ele está cuidando de você. Ele quer te dar uma paz que vai te fazer atravessar toda dificuldade que você pode passar na sua vida. Ele quer que você aprenda. Talvez você tenha que voltar para o caminho. Você andou, tomou caminhos ruins, e isto veio para poder te colocar no caminho, para te mostrar que não é por ali, é por aqui. Sabe, olhe para os problemas com outra perspectiva. Pergunte-se o que Deus tem em meio de tudo que você está vivendo. E você vai avançar etapas na sua vida. Amém? Outra descoberta que você precisa fazer na vida, né? Outra verdade que eu acho importante, que você deve assimilar, que você deve carregar consigo, é que nada na vida é definitivo. Você vai viver dias felizes se você entender esta verdade, que nada é definitivo. Olha só o que a Bíblia diz sobre a vida. Eu não sei se nós temos o texto aqui, eu acho que não. Eclesiastes 3, 1-8, não precisa abrir. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, plantar, colher, matar, curar, derrubar, edificar, chorar, rir, prantear, dançar. Há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, abraçar, afastar-se de abraçar. Há tempo de buscar, há tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Sabe o que eu entendo, olhando para esse texto? Que a vida é cíclica. Fala isso, a vida é cíclica. Você já andou numa roda gigante? Eu não sei se é porque a gente cresce, né? Mas parece que as rodas gigantes não têm mais muita graça, não é verdade? Eu não sei se é porque a gente cresce ou porque os brinquedos hoje em dia são tão alucinantes, né? Mas na minha época, que não faz tanto tempo assim, não faz muito tempo não, a roda gigante era a sensação, né? de todo o parquinho. E o ápice, né? O auge da sensação, da emoção numa roda gigante era quando o carrinho parava no alto, no topo. A gente torcia para o nosso carrinho ser aquele que parava no alto. Você lembra da experiência? Quem já viveu? Era tão bom, né? Tinha aquele frio na barriga que chegava a doer, né? Doer mesmo. A vista era demais, a gente via todas as luzes, todos os brinquedos do parquinho, né? A gente tentava procurar, achar os amigos lá de cima, né? Os pais. A gente se achava o máximo, parecia que o parquinho todo estava olhando para nós, não é não? Mas aí, descia e parava embaixo. Que graça que tinha embaixo? Nenhuma, né? Era uma frustração, era perda de tempo, de dinheiro, o ingresso era caro, a gente queria que aquilo girasse, né? Mas não tinha como evitar, parava, tinha que parar embaixo. Outras pessoas tinham que subir, né? Sabe, a vida é exatamente assim, é como uma roda gigante, né? Tem horas que dá aquela parada em cima, sabe? São os momentos bons da vida, são as ocasiões onde nós desfrutamos de companhias, onde desfrutamos de sucesso, de alegria. É a hora em que todo mundo nos nota, todo mundo nos vê,
sabe, onde estamos prosperando, o PG está indo muito bem, nosso ministério está às mil maravilhas, né? As coisas estão acontecendo, estamos cheios de palavras, cheios de revelação de Deus, de unção, de direção, estamos cheios de convicção, mas existem momentos onde a roda para embaixo, né? As coisas ficam confusas, os problemas parecem que crescem, tomam uma proporção maior, é a roda embaixo. Sabe, a vida, ela é assim. Hoje você conversa com uma pessoa e ela está na pior, né? Problemas de tudo que é lado, né? Confusão, mas amanhã, depois da manhã, ou quem sabe aí, daqui um mês, daqui um ano, ela está desfrutando do melhor momento da vida dela. Casou, o trabalho está às mil maravilhas, está feliz. Por que isso acontece? Porque a roda da vida se movimenta. Graças a Deus por isso, amém? Diga graças a Deus. O salmista diz, o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã, né? Então o que resta para nós, querido? Resta, sabe, nós confiarmos. Resta a gente manter a calma, resta a gente se manter no curso, andando com Deus, sendo fiel a Ele. Resta a gente aprender, de maneira que essa situação que você está passando, ou que porventura amanhã você pode vir a passar, não tire a tua paz, né? Ou não te perturbe mais do que o normal, não deve te perturbar. Sabe, pessoas vêm e pessoas vão na nossa vida, ora temos, ora nós não temos. A gente não deve se iludir de que as fases boas vão durar para sempre. Mas nós também temos que carregar conosco a certeza de que a tempestade vai passar e a bonança virá. Amém? Vai mudar, sempre muda. Sempre muda. Quero convidar você a ficar de pé. Verdades que você deve carregar. Verdades que podem te ajudar, que podem impulsionar a sua vida, que podem encurtar o caminho para você. Nada na vida é definitivo. Por isso confie. Confie que no fim tudo vai dar certo e vai acabar bem. Amém? Use os golpes que a vida lhe dá a seu favor. Tire lições daquilo que acontece com você. Aprenda com aquilo que você passa, para que aquilo não se repita. Amém? Cerque-se de pessoas de Deus. Essas pessoas vão agregar um valor inestimável e mensurável à sua vida. Viva com coerência. E eu quero terminar por onde eu comecei. O mais importante. Renda-se ao propósito da sua vida, da sua existência. Você foi criado para um relacionamento com Deus. Para conhecê-lo, para amá-lo. Você precisa corresponder a este anseio de Deus. Você deve ter no seu carro, todos têm, né? Se não no carro, a gente tem no celular o GPS. Quem sabe o que é o GPS? Sistema de posicionamento global. É um aparelhinho quase que mágico, né? Um sinal é enviado de um satélite e esse aparelho, o GPS, capta este sinal e indica com uma seta, né, o caminho que você deve percorrer até chegar no seu destino. É um negócio jóia demais. Você nunca se perde. Nunca se perde. Você atualiza ele, conectando com a internet, baixando os mapas, e todos os caminhos e todas as estradas do mundo vão estar ali. Aquela setinha e aquela voz vão te orientar em cada esquina aonde você deve virar na sua jornada. Agora, os fabricantes, eles dizem algo interessante sobre o GPS, para que ele possa funcionar direito. Ele precisa ser colocado no lugar certo. Embaixo do para-brisas. O mais embaixo possível ali do para-brisas. Sobre o painel do carro. Ali é o lugar dele. Esse é o único modo garantido de se receber o sinal do satélite e as informações ficarem claras. Da mesma forma, querido, eu e você,
Nós precisamos encontrar o nosso lugar na vida, para que o nosso senso de direção seja ajustado. Sabe, nós precisamos estar conectados com aquele que está acima de nós. Deus, o Criador. Conectados com Ele, para que então tudo fique claro. Do contrário, sabe, a gente não vai ter nenhuma seta, nenhuma voz piscando no painel da nossa vida. Nós não vamos ter ninguém nos indicando o caminho, nós vamos viver desorientados, nós vamos viver vagando por aí sem rumo, até que acaba o nosso combustível e a gente para de vez, a gente para sem força, a gente para desanimado. Talvez você já esteja assim, desanimado. Talvez você já esteja sem forças. Eu acredito que Deus preparou essa noite, preparou esse momento, para que você possa se conectar com o Criador. Para que você possa se conectar ao teu Criador. Feche os teus olhos. Jesus, ele disse numa certa ocasião que o propósito da vida era um só. Sabe, Deus simplificou demais a vida, já para a gente não se atrapalhar. Jesus disse que o propósito é conhecer a Deus e a Jesus, a quem Deus enviou. Conhecer a Deus e a Jesus. Sabe, não é conhecer na mente, não é conhecer intelectualmente, não é saber a história, não é conhecer as citações bíblicas, mas é conhecê-lo intimamente, conhecê-lo pessoalmente. Você tem a chance de fazer isso nesta noite. Sabe, até que você faça isso, vai haver um buraco, um vazio aí dentro de você. Você vai viver desorientado na sua vida. Eu quero falar com você que deseja nesta noite se entregar ao Todo-Poderoso, se entregar ao Criador, se entregar àquele que preparou essa noite para você, aquele que não quer só te dar 30 dias de vida, mas quer te dar a vida eterna. A vida eterna existe, a eternidade, uma vida junto de Deus, a salvação. Mas tão certo quanto existe a vida eterna, também existe a perdição eterna, o outro caminho, a condenação, a perdição, a morte eterna. É tão fácil a gente dar esse passo. Basta a gente se conectar a Ele. Basta a gente se render. Eu quero orar com você. Você que deseja receber Jesus no seu coração. Eu quero convidar que você ore comigo. Todos aqui podem orar comigo nesse momento. Diga: Jesus, nesta noite eu quero me entregar a Ti. Jesus, neste dia, 15 de março de 2015, eu quero dar este passo na Tua direção. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais seguir as minhas próprias ideias. Eu não quero mais andar pela minha vontade, mas eu quero Te conhecer. Eu quero entregar a minha vida hoje do jeito que ela está, desanimado, cansado, cheio de problemas, sem esperança, sem rumo, todo sujo no pecado. Eu quero Te entregar a minha vida. Me aceita, Senhor. Me aceita, Senhor. Eu Te recebo, eu Te quero como o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, segura a minha mão, que nos meus dias aqui nesta terra, o Senhor esteja me guiando, eu esteja contigo, todos eles, até o dia em que eu estarei contigo, na glória, eternamente. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.